né? Como o bispo diz, se não for Deus, não dá o fiozinho. Então, eu peço a Deus que eu venha falar nessa noite, que o Espírito Santo coloque as palavras na minha boca, que o Espírito Santo não permita que eu venha falar nada de mim, e que eu não venha falar o que as pessoas queiram ouvir, mas o que Deus tem a falar. Abram suas Bíblias em Mateus. Mateus 25. Mateus, livro de Mateus 25. Amém? Amém. Eu estava meditando em outros livros, né, durante a semana. E volta e meia esse versículo, esse capítulo voltava, né, esse versículo volta na minha cabeça. Né, na verdade, eu acabei recebendo ele mais umas 2 vezes, né, na semana passada. E eu falei, não, vou aprofundar mais um pouco. E hoje eu vou fazer uma leitura diferente, eu não vou ler direito, eu vou ler, né, gente, tenham paciência, como eu estou voltando hoje, eu vou ler a cada versículo. Capítulo 25, versículo, vai ser do 1 ao 13. E então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. Em outras versões vão falar insensatas, prudentes e insensatas, em outras traduções. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e o adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, e eis o noivo sai ao seu encontro. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que Jesus volta, né? Eu vim observar do versículo 1, ele fala as 10 virgens. E esse número 10, ele vem trazendo uma perfeição. Acredito, entendo que Jesus está falando aqui da perfeição que ele quer que sejamos perfeitos. Porque muitas vezes olhamos assim, chegamos atrasados aos cultos, quando é para o trabalho do Senhor, não depois, hoje eu não posso, não quero ir. Mas no trabalho, se você vai bater ponto, ou você quer ser um funcionário exemplar, você até chega antes do horário. Né? Então Deus, eu acredito, eu entendo que Deus está falando aqui na perfeição. Então, o que Deus quer que sejamos
perfeitos. Sabemos que não somos perfeitos, não somos 100%. Mas se a cada dia buscarmos do Espírito Santo concertos espirituais em nossas vidas, mudaremos. Chegamos ao caminho da perfeição, como Deus quer. Deus fala também, onde Ele fala das virgens. Acredito que essa virgem ela é uma representação. Ela representa pessoas, né? As pessoas que pertencem ao reino de Deus. Pessoas escolhidas. Quando geralmente o noivo está procurando uma noiva, ele quer uma noiva virgem para casar, para ser a sua companheira. Então, a noiva, eu acredito que a virgem é como ele está dizendo, pessoas separadas, preparadas espiritualmente para subir. Porque deixamos acreditar, Jesus vai voltar ou não vai voltar, mas Jesus vai voltar. Disso temos uma certeza. Glória a Deus. Os sinais estão aí. Jesus só está faltando entregar uma chave ou abrir uma porta e dizer assim, olha, se revelar em carne, eu estou aqui, porque os sinais estão aí. A vacina está chegando. Pós a vacina, vai chegar uma outra pandemia pior que estamos vivendo. Temos que crer em Deus, ter fé, buscar a Deus com confiança, porque Ele vai voltar. Glória a Deus. As lâmpadas, a representação das lâmpadas, ela representa a luz, né? Sabemos que as trevas com luz ela não combina. E se você é luz, continue sendo luz por onde você passar, porque a luz ela vai sempre incomodar a escuridão. E esses dias, já tem um tempo que eu vi assim, uma parábola, não lembro quem foi o escritor, mas eu achei interessante. Onde a cobra, ela quer comer o vagalume. E ela persegue, só que o vagalume ele voa, né? Ele anda no alto e a cobra rasteja. E o vagalume incomodado, ele foi lá e perguntou para a cobra: eu sei que eu não faço parte da sua cadeia alimentar, mas por que você me persegue e você quer me comer? Então a cobra respondeu: o seu brilho me incomoda. Tente ser luz por onde você passar, seja no seu trabalho, na sua escola, com as suas amigas, em qualquer lugar, na sua igreja. Onde você passar, seja luz. Vai incomodar? Vai. Vai, porque assim, às vezes eu tenho assim, eu falo assim, Deus, não fiz nada para aquela pessoa, por que aquela pessoa me odeia? E se incomoda tanto com a minha presença, eu nem falei nada, já estou incomodando. Eu não entendia, né? Mas passando a buscar o reino de Deus eu entendi, porque a luz e as trevas naquele lugar ela não se combinam, então ela vai sempre incomodar. Então nesse contexto vamos ser sempre um vagalume, vamos incomodar sempre a cobra. Então Deus espera que sejamos luz, então vamos incomodar, vamos levar a luz, vamos mostrar que somos luz. Como podemos mostrar que somos luz? Mostrarmos a diferença. Deus lá está pedindo perfeição. Jesus pede que seja imagem e semelhança dele. Temos que ser perfeição. Amém. Deus te leve. O noivo representa Cristo em nossas vidas. Nós somos a igreja. Isso aqui é um templo onde nos reunimos, mas nós somos a igreja. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos estar sempre limpos para que o Espírito Santo possa habitar. Então Jesus, Ele é o noivo e Ele vem nos buscar. Então, ao falar das prudentes e das nécias, prudentes são pessoas cautelosas, obedientes, né? Nécias são pessoas desprovidas, ignorantes, insensatas, são imprudentes, são loucas, são pessoas que agem sem pensar. Né, deixam para amanhã. Então, que estejamos sempre preparados, né? Aqui nesse contexto, né, ele vem falar muito dos cristãos modernos, ao falar das prudentes e das nécias. Hoje a gente está vivendo uma modernidade, sabemos que a religiosidade ainda impera muito na vida das pessoas, mas a modernidade também muitas vezes assim, como eu falo assim, tipo um cristianismo moderno. Eu posso tudo, eu faço o que eu quiser.
E se a minha liderança, o meu pastor, os meus líderes me chamar a atenção, eu vou para outro ministério, para outros e para outros e para outros, né? Sendo que, na verdade, ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa desobediente, ele vai passar por 1000 ministérios, porque, primeiramente, ele não obedece a Deus. Se ele não obedece a Deus, ele não tem o pé firmado em algum lugar, ele não tem obediência ao Pai. Ele vai obedecer a um pastor? Deus é o Pai, se ele não obedece ao Pai. Então ele vai mudar de 1000 ministérios, mas ele nunca vai se encontrar, porque ele está vivendo aquela modernidade junto com aquela religiosidade atragada, que você não pode falar nada, porque ele fica ou ela fica inchada e vai embora, porque as pessoas só dão atenção ali aos ricos, mas porque eu sou feio, eu sou, sei lá, não me dá atenção. Então, muitas vezes, aquela pessoa já vem machucada de algum lugar, mas não procura sarar a ferida, porque não foi naquele ministério, talvez ninguém dali que dissesse nada, mas você não pode nem olhar para o lado que você também já está ferido. Então, essa pessoa ela precisa se tratar, porque 1000 ministérios que ela for, ela vai encontrar isso. Né? No verso 3, as nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas não levaram azeite, né? As insensatas ou as loucas. Isso nos dá a entender que elas não viviam mais, elas já estavam vivendo fora da presença de Deus há muito tempo, mas elas não percebiam. Elas não viviam, elas não tinham mais o despertar, elas não sentiam mais a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo já não habitava mais nela. O que elas estavam vivendo era uma questão enraigada da religiosidade. Talvez, assim, bem vestidas, bem cobertas, e assim são todas as regras, com cabelo bem grande, sem brinco, sem nada, e eu já estou salva. Mas ali ela estava presa à religiosidade. Então, as 5 prudentes continuavam guardando a sua reserva, porque elas continuavam orando, obedecendo, tendo fé e crendo, né, com a certeza de que o noivo ia voltar. As 10 estavam juntas, 5 delas dormiram, as 10 dormiram, mas 5 estavam preparadas e as outras 5 estavam despreparadas. Entendemos quando na parábola fala que elas foram comprar o azeite material, mas entendemos que também era o espiritual. A reserva que ela tinha que ter era orar, era jejuar, era obedecer, era ter fé e crer. E nisso, né, nas 5 loucas, não existia mais nada disso. Então eram aquelas pessoas desapercebidas, não ouvia mais o que Deus tinha a falar, foram deixando-se levar, o tempo passou, né? E quem sabe por aquele momento dela ter passado um dia todo na espera, como a palavra de Deus diz. Jesus não diz a hora, nem o dia, nem o ano, nem o mês, né? Não sabemos, né? Dia, mês, hora, nem ano que Jesus vai voltar. Então talvez ela já estava ali, que nada, ela pensou no amanhã. Ele não vai voltar hoje, mas não vai voltar amanhã, ou depois, o ano que vem. E ela já não cria, essa era a realidade. Elas já não estavam mais crendo. Então, que possamos estar fazendo uma reflexão de voltar a crer, voltar a ter fé, voltar a orar, a jejuar, a buscar intimidade com o nosso Pai. Porque, como sabemos que vamos estar, né, vivendo a presença do Espírito Santo? Se tivermos intimidade com o nosso Deus. E sabemos nesse momento, né, de crise mundial, de pandemia mundial, que muita gente perdeu assim essa fé, perdeu essa certeza de que Jesus vai voltar. Já vimos muito clamando até pela volta de Jesus por não aguentar, e outros dizendo: Jesus não vai voltar mais. Eu tenho bem uma experiência de minha tia. Minha tia, ela era uma pessoa assim bem, um pouco também religiosa, mas ela era uma mulher que buscava muito. E eu não sei se vocês lembram que teve uma época de pandemia também, como a gente não estava muito, a politicagem suja não regia muito nessa situação.
Então, não se divulgava muito essa situação, mas eu lembro de cólera. Cólera é uma espécie de diarreia com febre que matava muito. E minha tia, ela era da zona rural, não tinha uma boa alimentação e ela teve cólera. Ela chegou a ser internada. Minha mãe, era naquela época que o SUS não cobria tudo, mas quem tinha era uma carteirinha, acho que INAMPS, alguma coisa que era minha mãe tinha, que minha mãe foi professora do município, e minha mãe tinha aquela carteirinha e ela pagava, então a gente não passava tanta dificuldade se a gente precisasse de internamento, porque ela tinha aquilo de todos os filhos. E nessa época ela pagava um valor a mais, eu poderia colocar um outro familiar. Minha tia foi internada no isolamento com cólera e recebemos a notícia, eu era bem criança, que minha tia faleceu. E minha tia nessa época ela era nova na fé, mas pense quando você precisa voltar ao primeiro amor. E quando você está no primeiro amor, você está naquela paixão, você quer conhecer, você quer comer Bíblia, você não perde nenhuma festa, nenhum show, todos os eventos de igreja você quer estar. E ali minha tia estava começando a viver aquele primeiro amor. E quando ela se viu com filhas pequenas para criar, sem condições financeiras, ela se dobrou diante de Deus. E minha tia morreu e ressuscitou novamente. Então, assim, um testemunho muito lindo e próximo, que eu pude viver familiar e, assim, acreditar. Nessa época eu não era cristã ainda. Eu cresci mais um pouco e eu fui ser líder na igreja católica. E aí eu fico assim pensando, hoje, o interesse que crianças têm, adolescentes, porque a minha turma tinha 50 alunos e eu não suportava trabalhar porque o espaço era pequeno. E foi aí que eu acabei me traumatizando, porque eu trabalhei também na igreja católica há muito tempo. Esses meninos chegaram a crismar, então fizeram comigo catequese e crisma. Então assim, a mesma turma foi até o final. Conheço essas meninas hoje, tudo casada, com filhas de 15 anos, e assim que me respeitam e que chegam no lugar. Então assim, eu vejo um contexto de que você cria e do interesse familiar. Então assim, pais, passe a mais, ter mais interesse pelos seus filhos e netos, colocarem eles para congregar em algum lugar, ouvir a palavra de Deus, estudar a Bíblia, mesmo que seja em casa. Eu achei ontem um negócio interessante no YouTube, um quiz bíblico, um jogo da Bíblia, onde você vai lá e vai lendo na Bíblia. Ele faz tipo aquele jogo lá do Silvio Santos. Show do milhão. E aí você vai lá e você lê e coloca quantas questões você acertou, mas você vai seguindo a Bíblia. É assim, bem interessante, que no joguinho de ontem eu acabei só errando 2 questões. Então, glória a Deus, mas eu preciso praticar. Então, assim, temos que viver a essência, voltar a viver o primeiro amor, né? Então, assim, verso 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. As prudentes, elas tinham na reserva, elas buscavam a palavra de Deus. Elas oravam, elas jejuavam. Elas jejuavam. E elas deixavam o Espírito Santo fluir dentro dos seus corações, dentro de suas vidas. Elas tinham intimidade com Deus. E por isso, quando Jesus voltou, elas perceberam e elas estavam preparadas para ir. Precisamos hoje buscar essa intimidade com Deus, né? Precisamos voltar à essência da palavra, né? Precisamos mesmo, né, voltar ao primeiro amor, para que temos esse azeite reserva. Temos que buscar, ter fé, crer, jejuar. Deus traz uma reflexão também lá em Romanos capítulo 8, verso 1, 2 e 11, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Verso 11 ainda diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus
dentre os mortos, habita em você. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus está dizendo que Ele dá o poder, glória a Deus, para que possamos viver, aleluia, vida vitoriosa. Aleluia. Mas para viver essa vida vitoriosa depende de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se buscarmos, deleitarmos na presença de Deus, reconhecermos quem é o nosso verdadeiro Deus, sim, temos essa vida vitoriosa. Dificuldades vamos passar. Todos nós vamos passar. Ser muito egoísta as pessoas que dizem: venha para Cristo que você vai ser tudo maravilhas. Se fosse assim, ninguém viria, né? Sabemos que vamos passar por lutas, mas lutas com Jesus. Você vai estar sempre acompanhado, nunca você vai estar só. Então você vai estar sempre com suporte. Então, tenha certeza que vai ter luta, mas as vitórias são bem maiores que as lutas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Ainda no 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Né? Como já disse, cansadas, né? Elas acabaram adormecendo. Só que 5 estavam cansadas, mas estavam preparadas. E 5 estavam cansadas, mas não estavam preparadas. Então precisamos estar preparados e acordar. Mas quando eu falo acordar, porque muitas vezes adormecemos? Estamos vendo hoje, vivendo um momento de um monte de crentes que adormeceram na igreja, que vem para a igreja e ainda trazem seu celular e acessa redes sociais. Crentes que dormem no banco da igreja, que até debruçam no ombro dos outros. Então, assim, temos que ter cuidado, temos que tirar a vida dos nossos olhos. Mas estamos vivendo um momento também de estarmos aqui e estarmos pensando no amanhã. Até mesmo no momento da oração ou do louvor, a gente nem está aqui. O corpo está dentro do templo, mas a mente não está. Então precisamos nos libertar, tirar essa venda que está atrapalhando os nossos olhos e estarmos aqui. Precisamos estar dentro da casa do Pai, completo. Aleluia. Mas no verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. E então se ouve, né, o clamor, e é Jesus voltando. Então elas foram ao encontro, mas as 5 não estavam presentes no momento para ir ao encontro, porque elas estavam despreparadas e saíram, além de ter dormido, ainda saíram para comprar o azeite. E então, o 7, e então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam suas lâmpadas, porque Jesus já estava voltando. O 8, verso 8, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Né? Então elas acordaram, encheram-se o azeite. Verso 7, elas acordaram sem o azeite e não dava mais tempo de se preparar, porque estavam ali falando do azeite para as lâmpadas, mas estamos falando do espiritual. Ali ainda havia pedido de perdão, havia um monte de coisa sobre a vida dela que não foi feita. Então elas ainda precisavam fazer tantos conceitos espirituais na vida dela, coisas que muitas vezes elas magoaram alguém e deixou para trás, mas elas precisavam fazer aquele conceito, porque agora era hora de subir. Mas não dava mais tempo, o noivo já estava chegando. Então a religiosidade estava imperando bem mais alto, porque o que mostra se elas viveram até aquele tempo, foram para lá despreparadas sem o azeite? Elas estavam apenas vivendo uma vida sem oração, uma vida de religiosidade, né? É a mesma coisa de você viver o tempo todo fazendo uma atividade sem Deus, uma atividade que, sei lá, você está costurando um monte de roupa e está guardando lá que não vai vender para ninguém.
Então, uma atividade sem vão. Então, o tempo todo que elas ficaram ali foi perca de tempo. Porque o que realmente elas tinham que fazer, elas não fizeram. A religiosidade deixou elas cegas, porque elas acharam, já estamos salvas, não precisamos de mais nada. Então, dali, ela, não, eu já aceitei Jesus, e não sei como foi a forma que elas acreditaram, mas que elas foram muito religiosas nessa situação, deixaram de ter essa intimidade, de viver dessa forma. Então, assim, elas passaram a ser pessoas vazias. Então, assim, quantos aqui ainda têm reserva? Quantos de nós temos reserva? Temos reservado? Será que temos orado? Temos crido realmente que Jesus vai voltar? Quanto de nós ainda estamos reservando nossos azeites? Quanto a gente tem de azeite para esperar Jesus voltar? Né, que possamos estar fazendo assim uma reflexão e começar a reservar o nosso azeite, porque Ele vai voltar, disse eu tenho certeza, como eu creio que vocês têm certeza. Aleluia. Então, é tarde. A reserva, aí ela vem no verso 9, ela vem pedindo 8, as nessas disseram a prudente, dais um pouco do seu azeite. É tarde, não dá mais para dar um pouco do seu azeite, porque a fé é sua, porque a fé é minha, a busca é sua, a oração é sua. Nós podemos pedir ajuda aos irmãos em oração. Meus irmãos, orem por mim, estou necessitando de oração, que Deus abra portas de emprego, meu familiar está viajando. Ajuda em oração. É diferente de eu dizer, Bispo Reinaldo, ore por mim. Bispa Jane, ore por mim. Vou dormir, porque o Bispo Reinaldo e a Bispa Jane já estão orando por mim, então nada vai me acontecer. E eles estão reservando o azeite deles. Estão me ajudando também, estão me dando a oportunidade. Mas eu devo reservar o meu azeite, porque a reserva é minha, porque a oração é minha. Então eu devo me encher. Então que cada um de nós possamos sim pedir ajuda em oração, mas possamos começar a reservar o nosso azeite, né? Encher as nossas botijas, porque estamos precisando. Sabemos que diante de tudo que temos passado, estamos precisando encher a nossa botija. No 9, mas as prudentes responderam, não, para não que nos falte, e a vós outras, ide antes aos que vende comprar. Então, há uma grande revelação da palavra de Deus, onde ele ensina que busque com fé. Busque o seu azeite com fé e pare de pedir para os outros, porque se você quer ter poder em oração, se você quer vencer luta, você quer ter vitória, então busque encher, busque o seu próprio azeite, busque encher as suas botijas, não espere que os outros encham. Então, para que você tenha uma vida plena, uma vida espiritual com Deus, busque ter intimidade maior com o Pai, seja lá no horário que você decidir, seja na madrugada, quando você quiser. Aleluia. Quando as prudentes dizer vai comprar o azeite, elas estão dizendo prepare você mesmo e busque ao Pai. Isso que ela quis dizer. Quando ela disse vai comprar, no espiritual ela diz vai buscar. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Elas foram comprar, o noivo voltou, e as portas se fechou. Então, vamos abrir nossos olhos, acordar, porque se continuarmos sem tirar as vendas, o noivo vai voltar, a gente não vai perceber, e vai chegar o dia que a gente vai chegar aqui ou em outro lugar, e a gente não vai estar vendo as pessoas, e vai procurar saber por que eu não estou vendo as pessoas. Porque o noivo já voltou, quem tinha que subir, subiu. E por estarmos despreparados, né, vamos ficar iguais às loucas, né? Então, misericórdia, vamos nos preparar para que isso não aconteça. Meu Pai. Deus também aqui, então, hoje, porque sabemos que vai chegar esse dia, né, que Jesus vai voltar. Hoje é o dia de tirarmos, né, de abrir nossos olhos.
Deus traz também uma breve reflexão no livro de Hebreus 3, capítulo 3, versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirde a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, sente a presença de Deus hoje. Se você sente necessidade de voltar para Deus hoje, de aceitar Jesus hoje, não deixa para amanhã. Porque Deus aqui falou, Ele não falou ontem, Ele não falou amanhã, Ele falou hoje. Se ouvirde a sua voz, não endureceis o vosso coração. Então, preparem-se. Deus falou contigo. Se aí tem alguém ainda que precisa voltar para Jesus, precisa ter um encontro com Deus, cuidado, não deixa para amanhã não. Porque o amanhã não existe, o ontem é passado. Então Deus falou hoje. Então lembre sempre do hoje. Verso 11. Mais tarde chegaram as virginésias, clamando, Senhor, Senhor, abre-lhes a porta. E então as loucas, né, ou em algumas traduções, as nécias, começaram, né, a clamar o nome do Senhor. Onde o Senhor diz, na verdade, o que deixou essas ovelhas assim? Por que elas ficaram tão religiosas? E acreditavam, né, por ser religiosas elas eram salvas. Ela, como já falei lá, elas passaram desapercebidas, sem fé, porque achou que apenas levantar a mão e aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador, ou seja, como Salvador de sua vida. Eu aceito Jesus como meu Salvador, só que esqueceu de aceitar Jesus como seu Senhor e obedecer. Porque quando temos um Senhor, temos obediência ao nosso Senhor. Porque quando temos um patrão, todo mundo tem medo de perder o emprego, então é obediente ao patrão. Glória a Deus. Então, se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai entender que Ele é o Salvador, mas vai entender que Ele é o seu Senhor. E para o seu Senhor, você tem que ter obediência. Temos que ter fé, obediência ao nosso Senhor, né? Quantos de nós ainda estamos vivendo essa religiosidade? Quanto ainda existe de religiosidade dentro de nós, né? Que possamos parar assim para refletir, meu Deus, o que é religiosidade? Tira de mim ainda o que tem de religiosidade. Temos que viver Cristo, temos que viver a semelhança de Cristo. Mas a gente não precisa estar vivendo a religiosidade, porque a religiosidade hoje está matando. Enquanto eu deixo de ter uma intimidade com meu pai, eu vou olhar que roupa a irmã está na igreja. Você viu o tamanho da saia que a irmã foi para o culto de domingo? Misericórdia, ela não vai para o céu não. Aí eu deixo de prestar atenção no que foi pregado. Louvado seja o nome do Senhor. Você viu, menina, cortou o cabelo, está curtinho com os brincos, né? Fez até o segundo furo. Misericórdia, vai olhar para a sua vida, vai orar, tem intimidade com Deus, esquece. Isso é religiosidade, a gente fica se envolvendo com a vida dos outros. Enquanto a gente está lá usando um celular que não é para trabalhar, está em redes sociais, compartilhando a vida de A, de B no WhatsApp, a gente também está vivendo a vida dos outros. Porque ele postou lá, é a vida dele. Quanto está ali postado de 1000 fotos que viajou, que não tem isso aqui de felicidade? Coisa de gente, muitas vezes que não tem o que fazer, pegar a sua vida pessoal, está expondo no Facebook, aqui e ali, e é infeliz na vida, nem dorme de noite, aleluia, mas está ali expondo para todo mundo ver que comprou camisa de marca ou um tênis de marca e está ali expondo. Vai ter intimidade com Deus e deixa de ser boba, que as suas intimidades não é para você contar para os outros não, é para você. A Bíblia vai dizer, né, tem um louvor, até um louvor diz, vai para o seu quarto e ora. Ora em silêncio, não precisa que ninguém saiba da sua vida não. Se você muitas vezes contar a sua vida toda para mim, depender da situação, eu ainda vou te criticar. Mas se você contar para Deus, Ele vai te honrar. Aleluia, Deus é fiel. Então conta para Ele. É para Ele para que você tem que contar todos os seus problemas. É para Ele para que você tem que se abrir e ser sincera. A sua fidelidade é com Ele, porque Ele é fiel com você. Ele é fiel conosco, então é para Ele que temos que contar nossas dificuldades. Porque não adianta, os outros não vão entender, mas Ele sim, porque Ele conhece o coração de cada um
que está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Verso 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. É triste. É triste, na verdade, você passar anos e anos congregando. Anos e anos indo para a igreja com a sua Bíblia debaixo do braço, mas aí o seu vizinho passando por uma dificuldade financeira, precisando até mesmo de um pó de café, ou menos que seja. Mas você tem em casa, mas você nega. Aí eu saio trabalhar todos os dias, preguiçoso no trabalho, ainda fica me pedindo as coisas. Fechou os olhos para uma situação que você poderia ter ajudado. Julgou, foi religioso, pecou pelo julgamento. Se não quer ajudar, não diz nada, nem que ele não trabalha, nem que ele não trabalhe. Porque tudo que Deus dá é para a gente repartir com o próximo, tenha certeza disso. E quando você reparte, eu lembro quando eu fiz um curso e a professora falou: se você não pode dar uma cesta básica, você pode dar um pacote de biscoito. Então deu um pacote de biscoito. Viu, Deicles? Isso ficou assim uma reflexão, né? Porque são assim, pensa que curso maravilhoso, né? Porque assim tem um momento que a gente fala assim com Deus que é uma maravilha, né? Só participando para poder saber, né? Então assim, louvado seja o nome do Senhor. Então, aí você está lá anos e anos indo para a igreja, magoando o irmãozinho que está do lado. Ou tem muitos que lá na igreja são assim, são maravilhas. Quando chega em casa, desce o sarrafo no esposo ou na esposa, né? A gente vê muitos exemplos dolorosos até dessa situação. Porque aí vive assim, quem sou eu? Eu tenho que ser essa que eu estou aqui. Eu tenho que ser na minha casa. Eu tenho que ser no meu trabalho a mesma pessoa. Quem é o cristão? Aquele que diz sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Ou você é, ou você não é. Né? Quem sou eu? Aquele que serve a Deus e a Baal? Não, você só deve servir a um. Certo? E aí estamos aqui, sabe? Sou cristã. Outro exemplo. Tinha muitas amigas, né, de várias religiões, mas hoje, glória a Deus, eu sou missionária. Aí eu não posso falar com aquela irmãzinha lá não, porque ela é do candomblé, Deus é mais, nem passo por lá de lá para olhar. Aí não vou falar para aquela outra irmãzinha lá não, porque ela frequenta uma outra, ela é espírita ou outra coisa. Misericórdia, todos nós somos filhos de Deus. Temos que amar e respeitar as outras religiões, mostrar para eles o que é que Deus fez em nossas vidas. Qual foi a transformação que Deus fez de o que eu era para o que eu sou hoje? E para que um dia ele possa entender e desejar no coração dele e ele conhecer que é o nosso Deus. Mas eu não posso estar ali julgando ele não. Mas a gente vê muito esses exemplos. Eu não posso passar na porta do bar, não posso falar com ninguém não, porque ele está ali naquele bar. Mas já bebeu até os últimos litros que tinha lá, lambia as garrafas. Mas depois que se converteu, está julgando o irmãozinho que está lá. Deixa a oportunidade de trazer o irmão para cá. Então assim, isso são parte da religiosidade que precisa ser quebrada. E entender, respeitar o espaço do próximo. Né? Então assim, e é triste você conviver muitos anos dentro da igreja e no dia quando Jesus voltar, você correr ali para a filhinha sendo o primeiro, né? Que nem tá ali o pessoal brigando para ser o primeiro da vacina da Covid. Jesus olhar para a cara dele e dizer: não te conheço. Mas viveu anos e anos dentro da igreja, mas eu ia para todos os cultos, não faltava, ia para todos os eventos, não faltava nenhum. Aceitou Jesus, até ia o religioso, mas esqueceu de obedecer, esqueceu que Jesus era o Senhor da vida dele. Ele não tinha intimidade, nunca nem buscou Deus, ficou esperando que os outros enchessem o azeite dele. Então assim, a gente precisa também ter esse cuidado, né? Para que de repente Jesus não nos reconhecer, a gente passar anos achando que estava buscando a Deus e na verdade a gente estava buscando o vento. Então a gente tem que ter cuidado, porque o tempo ele não para esperar e nem o tempo volta. Então a gente tem que ter assim esse cuidado. Atualmente hoje, o que vimos, tem milhões de pessoas nas igrejas. As igrejas estão cheias, né? O verso 13 vai dizer: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. A igreja hoje está cheia de pessoas. Milhões de pessoas estão na igreja. No templo,
mas o Espírito Santo não habita nela, né? Então aqui existem pessoas verdadeiramente cristãos vazios, que vão por ir, e por isso aconteceu isso com elas. Jesus disse que não conhecia, porque realmente elas iam, mas por não buscar, elas não tinham nada de si para dar, elas não tinham nada de si para mostrar, porque elas nunca permitiram a entrada do Espírito Santo na sua vida, elas nunca permitiram ser verdadeiramente libertas, né? Então assim, que possamos entender e assim, e ter essa preocupação. Quanto vale uma vida? Qual o valor de uma vida? Qual o valor de... Quanto custou o seu carro? Qual o valor do seu carro? Esse você vai saber o valor do seu carro. Todo mundo sabe o valor da sua casa. Quanto custou o seu sapato? Quanto custou o seu perfume? Mas a vida, a gente sabe quanto custou? Né? Então assim, que a gente possa refletir, porque Jesus já pagou pela minha vida e pela sua, né? Foi a vida dele. Quanto será que valeu a vida dele? Né? A partir do momento que a gente acha que Jesus não é nada, que a gente não busca, não valoriza, o que estamos fazendo também com a nossa vida? Quanto ela valeu? Quanto ela está valendo? Né? Então assim, em nossas vidas temos que ser vivida, né? Como diz aqui no 13, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Então assim, gente, a partir de hoje, vamos viver todos os dias o hoje, como se Jesus voltasse o hoje. Não vamos esperar para viver o amanhã, porque Jesus vai voltar amanhã. Ele pode voltar agora, daqui a 10 minutos, meia hora, amanhã, na madrugada, no almoço, não sabemos, mas que possamos assim passar a ter intimidade com Deus, deixar o Espírito Santo habitar em nós, nos arrependermos todos os dias, porque uma das partes assim que eu acho muito assim emocionada até é esse propósito de janeiro, que temos ceia todos os dias, porque às vezes as pessoas magoam o outro durante o mês inteiro, e no último domingo, no primeiro domingo é o dia da ceia. Hoje eu não posso brigar com ninguém, magoar ninguém, nem me chatear com nada, porque hoje é a ceia. Então assim, esse propósito aqui nos faz lembrar que todos os dias é dia de perdão, que se eu não tiver perdoado, eu tiver magoado, eu tiver machucada, eu não vou poder tomar ceia, eu não vou conseguir tomar ceia, porque algumas pessoas acreditam que tomar ceia indignamente você coloca Jesus de volta na cruz. Vai acontecer isso aqui, que Jesus vai dizer: eu não te conheço, se você toma ceia indevidamente. Jesus vai dizer: eu não te conheço, você não tem parte com ele, você sabia o que estava fazendo, a gente não era inocente, né? Então assim, eu agradeço, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. E assim, dizer assim, perguntar para você: quantos aqui ainda acreditam que Jesus vem? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então louve, né? Então se desperte, então glorifique, né? Então assim, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor.